pelos diversos motivos, não puderam estar aqui. Beleza? Vocês estão todos e todas bem? Sim. Massa. Letícia, algumas pessoas já falaram aí, disseram que estavam, isso é o que importa. Vamos lá levando essa vida com alegria e amor, que tudo vai dar certo. Para hoje, gente, nós temos, antes de iniciarmos a aula propriamente dita, nós temos como assunto o capítulo 3. Nós vimos os clássicos, encerramos o clássico na aula passada, vimos do Karl Marx, vimos Karl Marx e vimos o Weber, e hoje a gente encerra esses clássicos, mas claro que eles irão aparecer no decorrer da nossa história, né? Aqui das nossas aulas, enfim, mas assim, de ver especificamente cada um deles, nós encerramos, e hoje a gente entra em outro assunto que são as instituições sociais. Eu irei dar uma introduçãozinha do tema instituições sociais e falarei de uma instituição social bastante presente, que todos nós passamos por ela. Então, para isso, eu gostaria de pedir a vocês gentilmente que respondessem aqui essa questão de forma anônima, não precisa, a partir do momento que você responde, eu acho que a gente fez esse exercício na aula passada em uma nuvem de palavras, e hoje a gente faz aqui em forma de um gráfico, né? Não precisa comentar agora, nós teremos um momento de comentar esse exercício. Eu quero que apenas vocês, né, leiam a pergunta, que é a seguinte: para você, qual destas imagens representa uma família? Então, quando você abrir o link, vai ter lá 3 imagens, e aí você escolhe a sua imagem. Lembrando, não comentaremos agora, não precisa interromper a aula para comentar isso, porque chegará o momento que nós iremos retomar a essa discussão. Belezas? Segue o link, você acessa esse link aí, né? Algumas pessoas podem precisar de um código, e eu já vou enviar também esse código para quem precisar. Beleza, tá aí esse link. Vocês irão abrir. Só para testar, alguém já conseguiu abrir? Diga aí só um sim ou não. Eu já consegui, já votei. Pronto, então quer dizer que a joia está funcionando perfeitamente. Então, vão respondendo aí enquanto eu vou falando por aqui, vai chegar o momento que eu vou retomar para esse exercício. No momento eu vou verificar aqui se está dando certo, está dando certo. Deixa eu colocar aqui a... Está aparecendo aí na tela de vocês o slide? Sim. Pronto, beleza. Então, como eu havia dito anteriormente, hoje a gente começa um assunto novo, que é o assunto de instituições sociais. Essa sociologia eu acho massa, porque ela está muito presente no nosso dia a dia. E aí, iniciamos no capítulo 3, lá na página 37, com indivíduos e instituições sociais. Apresenta um exemplo lá de um futebol, de um jogo de futebol, mas a gente vai avançar essa parte e vai discutir mais conceitualmente falando, né? Lembrando que são as aulas eu me esforço para fazer uma aula no máximo 1 hora para que não fique, né, cansativo. Como são duas aulas, a gente organiza da seguinte forma: uma aula, né, é a aula em si, e a atividade, a tarefa que está anexada, né, ela é considerada como a outra aula. Por isso que são 2 aulas, quando eu posto no sistema, tem lá as 2 aulas. E aí tem no final também uma tarefa para vocês, que a tarefa vale 2 pontos, a penúltima. Né? Geralmente o bimestre, como a gente organizou uma semana sociologia e outra filosofia, então tá assim, então a gente tem a oportunidade de ter 4 encontros, 4 ou 5 no máximo, então são poucas atividades, e isso acaba concentrando muita nota em uma atividade. Beleza? E aí eu me esforço para trazer leveza à vida de vocês, né? Pois não. É só uma pergunta que tem. Sim. Ah, tá certo. Porque no meu só estava aparecendo uma. Obrigada. E desculpa interromper aí. Não, tranquilo. É só uma pergunta com 3 opções de você marcar. Não é isso que está aparecendo para você? Perguntando o que é uma família, se eu não me engano.
Exatamente. Aí aparece 3 imagens. Aí para você, o que representa mais a família, você clica lá na que representa a família na sua concepção. Então, bora que bora. No capítulo 3, sobre instituição social, nós temos aí na relação da sociologia, ele, o indivíduo. Coloquei nessa representação que eu adoro, Chaves, um dos seriados mais, eu acho mais perfeito. Eu gosto, e aí ele está representando o indivíduo. E aí, quando nós estamos em sociedade, nós temos, né, diversas influências, né? Uma delas, por exemplo, padrão de conduta. É assim que nós nascemos, nós temos uma infinidade de normas, de regras, de condutas, né, que nós devemos seguir para que a gente se encaixe na sociedade, para que a gente siga aquele ritmo da sociedade, né, para que a gente não interfira de uma forma que a gente possa incorrer em punições. Quando a gente, por exemplo, né, quando a gente comete um crime, nós estamos saindo de uma regra, né, que é, legalmente falando, ela é instituída no papel. Legalmente quer dizer que é escrita. Né? Então, ela é escrita e a gente passa a cometer um crime quando a gente sai de algumas regras, não cumpre algumas regras e normas ditas pela sociedade. E aí tem costumes que também interferem nesse indivíduo, regras, normas, né, controle, tudo isso, né, está sobre este indivíduo. Né? Toda essa estrutura, ela influencia a caminhada, a construção, a formação do indivíduo. Né? E aí, todas essas estruturas, elas são realizadas por uma instituição social. Assim que o ser humano nasce, né, nossa primeira vista desse planeta lindo e maravilhoso, cheio dessas pessoas interessantes ou não, a gente nasce, né, sai do ventre e já entra em uma instituição social, que é essa daí que vocês responderam agora há pouco, a família. Né? Essa figura é uma imagem apenas ilustrativa de uma família para representar, nesse momento, aquilo que seria uma família. E aí, a primeira instituição social que a gente acessa ao sairmos de nossa barriga, nascermos, é a família. Né? Depois da família, temos outra, que é essa que nós estamos vivenciando aqui nessa tarde de quinta-feira, né? Que é a escola. A escola, depois que a gente sai da família, a gente tem aquele primeiro contato com a instituição social chamada família, e depois a gente vai para a creche. Né? Vai aprontar na creche, depois faz as nossas atitudes de ensino fundamental, e aí vai até chegar aqui, né, nesse momento que nós estamos distantes, né, em telas, mas é o que temos para o momento, tristemente. Mas na escola a gente tem várias vibrações positivas, várias coisas boas e ruins também, né? Assim como é o planeta. Mas é um lugar de socialização, uma socialização secundária, que a gente aprende muito, que a gente convive com pessoas diferentes, porque até então em nossa família a gente vai criando aquela fórmula ali, como se fosse uma bolha. Não, minha família é essa, são esses os princípios, são essas as ideias, as condutas. Na escola, não. Na escola você vai ter contato com pessoas que talvez, né, você nunca tenha visto. E no ensino fundamental, algumas seguem. Né? Algumas escolas, a gente tem a oportunidade, às vezes, de seguir 7 anos com as mesmas pessoas, a maioria, as mesmas salas. E cria aí um laço bastante consistente e harmonioso de amizade. Né? Aí, às vezes, quando vai para o ensino médio, continua e aí separa, mas aí quando chega lá no ensino superior, terminou o ensino médio, cara, aí cada um vai para o seu lado. É uma raridade você continuar com seus colegas que você construiu no ensino médio. Então, aproveite as vivências, aproveite as alegrias, aproveite os prazeres que vocês têm agora no ensino médio. E aí nós temos, depois da escola, outras instituições sociais. Temos a religião enquanto instituição social e temos uma fortíssima, que nós vimos na aula passada, né, que, segundo o Weber, ela que tem um monopólio legítimo da força, discutindo na aula passada, que é o Estado. Né? Quando nessa figura de nascer também, o Estado já tem, né, uma função de registrar você. Você nasce, aí você é registrado, você tem o registro de nascimento, e aí você já faz parte de uma instituição social chamada Estado. E aí o Estado tem muitas regras e normas que vocês devem cumprir, obedecer. Beleza? Dúvidas até aqui?
Sugestões? Eu não estou vendo no chat. Se alguém tiver colocando no chat, eu não estou vendo. Na ausência de dúvidas e sugestões... O menino perguntou, vamos ser vacinados antes de ir? Perguntou o quê? Deixa eu para cá, deixa eu ver. Vamos ser vacinados antes de ir para onde? Para a aula? Eu acho que é para ir para a escola. Sim, sim. Ah, tá aqui umas... Perguntaram aqui quando é que nós iremos voltar para as aulas. Tem um plano aí, né? Eu acredito que as vacinas, gente, tem um cadastro, só abrindo parênteses aqui, né? O Estado já liberou para fazer o cadastro no RN mais vacina. No entanto, isso não implica que vocês serão vacinados de forma imediata. Isso seria ótimo. Essa instituição social do Estado, ela quer fazer esse cadastro para ter uma noção de quantidade, de quantitativo, de vacinas que vocês precisam. Mas acredito que brevemente estejam articulando aí para vocês também serem vacinados. Aí sim a gente vence um pouco dessa batalha aí, desse corona. Mas até lá, a gente segue aqui nesse modelo. Sim, então avançando, e aí a imaginação sociológica, esse ato dos sociólogos, dos estudantes das ciências sociais, de imaginar, de construir, de compreender a sociedade, e aí Pertenberger diz o seguinte: as instituições elas devem ser vistas pela nossa imaginação sociológica de forma bilateral. Ou seja, dentro da sociologia, a gente vive em uma dinâmica teórica de dizer entre sociedade e indivíduo. Não, são os indivíduos que modificam a sociedade. Não, é a sociedade que impõe, né, regras e normas aos indivíduos. E fica aquele toma lá, dá cá, aquele para lá e para cá, enfim. Então, aí, alguns autores dizem, não, tem que ser visto de forma bilateral. Tanto os indivíduos podem influenciar na formação da sociedade, como a sociedade também, depois de pronta, por exemplo, quando nós nascemos, já tem as regras. Aí, ela pode também influenciar na conduta do indivíduo. E aí a gente pode pegar dois daqueles clássicos. Se nós imaginarmos e pegar Emile Durkheim, a gente vai ver, através do fato social, que todas essas condutas, regras, costumes, a cultura, ela é imposta de forma exterior ao indivíduo, de forma geral, aplicada a todos, e de forma coercitiva, como se fosse uma regra que obriga o cidadão a fazer determinada ação. Aí, quando a gente pega o último que a gente viu agora, o Max Weber, aí muda um pouco, né? O conceito principal dele é o de ação social. E a ação social é quando o indivíduo quem constrói sua ação. E aí as instituições sociais, elas moldam as duas visões aí, né? Em resumo das duas visões. As instituições sociais, elas moldam os indivíduos, né, com suas regras, suas normas impessoais, com seu controle através de sanções ou de ameaças de sanções, e até mesmo com o uso da violência. Então, aquilo que eu falei no início da aula. Os indivíduos, eles sofrem, né, impacto, sofrem influência dessas regras e dessas normas. Né? E quando ele sai desse alinhamento dessas regras e dessas normas de uma forma não aceitável pela conjuntura social, ele recebe sanções, né, punições, e às vezes até mesmo com o uso da violência. Né? A gente já vê casos que daqui a pouco a gente pode até comentar em relação a isso. Mas tem outra visão também, mas por outro lado, gente, você também pode ajudar a moldar, ou mudar também, ou modificar as instituições. Né? Então, a visão bilateral de Bergen em relação a ver a sociedade de forma, a ver a instituição social de forma bilateral, é essa. Tanto a sociedade pode mudar o indivíduo, como o indivíduo pode mudar a sociedade. E aí eu trago um exemplo de indivíduos que podem mudar a sociedade. Essas bandeiras, essas pessoas aí de preto, vocês acham que é o quê? Ninguém sabe ler? Professor, ainda está naquela imagem que tem um bebê nascendo, uma família, Ah, é? aí depois estado de religião, é? Sim. Passou, Pronto, não. agora sim. Está nas moldas do indivíduo.
Obrigado, Heitor. Apareceu não? 2 quadros azuis com... Agora apareceu. Beleza. Então, a pergunta, desculpem que não tá... Quando não estiver passando, avise. Obrigado aí, Ariel, por avisar. Aí embaixo, essas pessoas pretas, representam o quê? A luta de classes, deixa eu ver o que mais. Várias lutas, né? Tipo assim, não necessariamente de classe, mas especificamente parece muito, né? Com os protestos que a gente está vendo contra o Bolsonaro. Justamente, né? Essa figura aqui casa com essa segunda definição, que são os movimentos sociais. E aí, movimentos sociais são grupos de pessoas que têm desejos em comuns, têm os objetivos comuns, que querem determinada coisa, que determinada coisa mude, que determinada coisa aconteça, que determinado direito seja efetivado, ou quando não existe o direito, seja conquistado. Então, os indivíduos têm essa força de mobilização e de articulação. E no Brasil, é muito presente isso, porque muitas coisas, elas só vão mesmo, Brasil e mundo também, elas só conseguem caminhar com a força popular, com a força social. Por exemplo, vamos para o campo, a questão da reforma agrária. O Brasil ainda carrega uma concentração de terra elevadíssima, são poucas pessoas com muitas terras, então tem movimentos, o MST que luta para amenizar esses impactos da concentração latifundiária. Se a gente for para a questão, outras questões, como a questão movimento negro também, muitas conquistas do movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento LGBT, todos esses grupos, eles pautam lutas para ter direitos. Quando não tem o direito, eles sugerem, quem faz as leis é o Congresso Nacional, então essas pessoas se juntam para pressionar o Congresso, ou a nível municipal, a Câmara, ou estadual, a Assembleia dos Deputados, que é quem é o responsável por construir leis dentro da instituição social chamada Estado, para que o Estado atenda essas pessoas, atenda esse grupo, essa categoria, e assim também os movimentos sociais, os sindicatos também, se tratando de servidor público, são organizados em sindicatos para pautarem a defesa dos trabalhadores, a defesa para aqueles que o Estado, enquanto a representação da elite, se a gente for pegar Congresso, for pegar nossos representantes, tem pouca representação da classe trabalhadora, então, essas instituições organizadas servem para defender aqueles que, porventura, têm poucas vozes, a não ser que eles se mobilizem, se juntam e façam uma revolução. Beleza? Dúvidas ou comentários até aqui? Na ausência de dúvida. E aí, para encerrar, conceituando uma instituição social. São órgãos reguladores da vida humana, que ela tem normas e regras, que nos dizem de que maneira devemos nos conduzir, que existe de forma padronizada e que nos obrigam a seguir comportamentos. A gente, às vezes, nem percebe, por força já cultural, em virtude da cultura, a gente nem percebe que tem algumas regras. Por exemplo, existe a regra da gente andar vestido nos lugares da sociedade, quando a gente não anda, tem as infrações, e tem punições também em relação a isso. Mas é algo natural que a gente nem percebe, mas que a gente está obedecendo uma regra, obedecendo a um comportamento. Seguir comportamentos e atitudes desejáveis pela sociedade, de forma geral. E lá no livro de vocês tem o seguinte: as instituições sociais têm um número variado de recursos de controle. Já falei sobre isso. E sanções também. Controle, quando ela consegue fazer o controle quando você desvia do padrão, você recebe uma sanção. Essas sanções são capazes de nos isolar, nos expor ao ridículo, nos privar de algo, e em último caso, de nos violentar. Essas sanções são capazes disso. E aí, atualizando, que o livro de vocês é de 2019, aliás, 2016, e eu considero também, agora em 2021, esse novo processo de avanço da internet, do Instagram, do Facebook, nós temos umas punições aí que eu considero punições dentro de uma instituição social que a sociedade ela acaba punindo. Existem pessoas que vivem da internet, que têm toda a sua profissão, vivem da internet, mesmo aquelas profissões que não estão diretamente ligadas à internet, mas hoje ela parece que não anda sem, principalmente quem vive na mídia, televisão,
principalmente televisão e internet, tem um processo que quando eles, né, algumas pessoas cometem algumas coisas que são desaprovadas pelo coletivo social, pela maioria da população, elas sofrem um processo de cancelamento, né? Então, perde seguidores, principalmente perde seguidores, e tem toda uma questão de sofrer mesmo, das pessoas xingarem, das pessoas, né? Quem passou por isso mais recentemente, que ganhou uma visibilidade maior, foi a Carol Conká, né, participante do BBB. E aí é um processo doloroso para quem passa, né? Quando se expõe. Professor, mas você já viu uma coisa Qual? sobre esse cancelamento? Você viu o que aconteceu com o DJ Ives, né? No Uhum. lugar das pessoas estar parando de seguir ele depois que ele espancou a mulher dele, ele fez foi ganhar seguidores. Já a Carol Conká, por ter dito alguma coisa que muitas pessoas achou errada, teve o maior cancelamento. Ela perdeu vários seguidores, perdeu para patrocinadores e várias outras coisas. Mas aí a gente vê a diferença, que quando é uma mulher negra que fala alguma coisa, tem um peso totalmente diferente de quando é um homem branco. Vi sim, acompanhei esse fenômeno, essa anomia. Eu considero uma anomia social, falando numa concepção do Durkheim. A gente vive uma sociedade do patriarcado misógina, né, que tem esse machismo ainda cruel. E aí justamente aconteceu esse processo inverso no caso de Ives, né? Apesar das pessoas, a maioria, eu acho, acredito, ninguém vai, poucas pessoas, eu acho, que vão concordar com um ato que ele fez. Aí, para a internet, é um fenômeno complicado de se ver, de se visualizar, porque ele acabou ganhando seguidores. Eu não sei se ainda está assim, aumentando os seguidores. E é um ponto que a Carol Conká também, né, na posição dela, ela foi bem mais pesada a punição, assim, né, o julgamento social que rola na internet foi bem mais pesado para ela. Né? E já para ele, as pessoas não aceitaram, mas houve um certo passado de pano aí e acabou ele ganhando seguidores, porque as pessoas são conscientes que à medida que a pessoa vai ganhando seguidores, ela vai ganhando engajamento, vai, enfim, vai tendo uma maior notoriedade social, maior, né, visualização social e vai ganhando dinheiro, né, vai ganhando dinheiro em razão desses seguidores. Então, infelizmente, eu acho que isso é resultado de uma sociedade Caiu do Pinheiro. baseada no machismo. Pois não. Ainda assim, eu não gosto de tomar água na tela. Vai que tem uma fenda escondida no meio dessas. Nem sabia a cadeira não, pegando. Não gosta de quê? Tipo, eu não sei, pra ficar abaixo não vai. Vira a cadeira pra cá. Deixa eu botar. Eu acho que o microfone dele tá ligado e ele não percebeu. Edson? Agora vai pegar bem mais de você do que eu. Ô, Edson, Sério, como é que você tava com frio ontem, mano? desliga aqui o microfone dele. Edson? Desligou. Liguei o microfone sem querer, foi mal. Beleza, beleza. Obrigado pelas suas contribuições sem querer. Acontece nas melhores famílias, né? Professor, o senhor viu o vídeo da menina que ela estava na aula, né? Aí ela esqueceu a câmera ligada e estava fazendo coisas com o namorado e todo mundo na aula vendo e foi bem engraçado. Vi, não sei se foi. Trágico, trágico. E foi numa universidade, né? No ensino superior. Eu vi Foi isso. no ensino superior, eu fiquei passada. É um perigo. Vocês, quando tiverem aí no computador, se for fazer alguma coisa, Nós não vai vocês fazer botam a mão na essas cabeça coisas, assim para não né? clicar em nada, né? Nós não vai fazer essas coisas, nós vai fazer as coisas dentro de casa. Não, mas às vezes a gente tá. Porque dentro de casa a gente fica bem. Ei, mas tem vezes que meu microfone liga do nada. Eu, sem querer, aperto e liga. Sempre, vez ou outra acontece isso. E às vezes a gente tá. Em casa a gente fica bem à vontade, né? De repente, essa semana já, numa das reuniões, um colega ligou a câmera, nem percebeu que ligou. E às vezes a gente não tá nem aí, porque a gente para aparecer aqui a nossa força aparecer aqui na imagem numa tela, tem que estar preparado, né? Pelo menos vestido e tal. Não vai estar sem, por exemplo,
Se eu quisesse dar aula aqui com a câmera desligada, sem camisa, né, que tá o calor danado, tranquilo. Mas só que aí eu poderia ligar e fica desconfortável. Mas é isso, a vida é cheia desses desafios. E nós estamos aqui falando sobre cancelamento, então é isso, Ariel. Eu acho que você se colocou bem. Realmente é isso, esse processo tem uma forte influência aí do modelo de sociedade que a gente vive. E aí, né, ligando, como sempre, é interessante ligar os clássicos, toda essa discussão ela aparece muito com o Emile Durkheim. Não sei se vocês conseguiram fazer essas ligações aí. Né? E ele diz o seguinte: a construção do ser social, feita em boa parte pela educação, isso que a gente está fazendo aqui, a escola tem essa função de dar uma educação formal, né? Mesmo considerando que Professor, tá nos slides do cancelamento. Não sei por que está acontecendo isso. E agora, está em Emile Durkheim? Tá sim. Não está passando. Enfim, aí a educação também é uma instituição social que coloca, né, essas discussões. E ele diz que é assimilação pelo indivíduo em uma série de normas e princípios. Assim que a gente tem normas e princípios na família, e saiu da família, a gente entra na escola, gente. São muitos anos, né, estudando. A gente começa na creche e termina, ainda estou estudando. Eu já fiz a creche, fiz o ensino fundamental, fiz o ensino médio, fiz uma graduação, fiz um mestrado e estou agora no doutorado. Então, são mais de não sei quantos anos estudando em uma escola. E o modelo é o mesmo. Sempre, eu não gosto desse modelo. É sempre, assim, as salas de aula, todas as salas de aula são fileiras. Eu não gosto. Geralmente, nas aulas presenciais, eu gosto de fazer círculos de diálogo, né, bebendo muito aí das concepções de Paulo Freire, para a gente dialogar, a gente visualizar olho a olho, e essa formação de sala de aula assim, muito rígida, muito arcaica, eu acho. Né, esses princípios, sejam morais, sejam religiosos, éticos ou de comportamento, que balizam a conduta do indivíduo no grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela, é resultado dela. Nessa concepção de Emile Durkheim, né, o homem produto, é resultado dessas normas, dessas regras da sociedade. E aí, nós adentramos em uma primeira instituição social, que é a chamada família. Nós veremos aqui família, escola. Acredito que talvez a gente não vá adentrar na instituição social religião aqui, porque tem um capítulo específico para isso. Mas a gente vai ver Estado. Né? Estado é uma discussão ampla sobre Estado. Então, a gente vai chegar lá também. E hoje foi um pouco da apresentação conceitual da instituição social e um pouco também falando mais especificamente da primeira delas, que é a família. Deixa eu só parar essa apresentação aqui para abrir outra. Dúvidas, sugestões até aqui, minha gente? Só... Não. Cadê a... Só tentando aqui, procurando aqui a... A aula ainda vai continuar, né, Katson? Vai sim, só... Então, peraí, eu vou pegar meu carregador. Tá joia. Tá aparecendo para vocês aí, ó, o que vocês Tá, responderam? sim. Tá sim. Agora já vou comentar, eu vou começar a falar aqui uma coisa. Uhum. Um desses 2 votos dessa família aqui, número 2, não, dos 3 votos, né? Um foi o meu. Aí eu quero saber por que as pessoas acham que não é uma família, tipo assim, normal como qualquer outra. Porque, tipo assim, com certeza quem votou nessa família de número 2 são pessoas LGBT. E essas outras pessoas, essas outras 18 pessoas que votaram na família 3,
são pessoas que estão presas num padrão heteronormativo que, enfim, dá até um pouco de revolta de ver isso, né? Mas, enfim. Essa Você falou, acho que intersegregação. as três é família. Só é ter amor e carinho e as três é família. Pra mim, né? Pessoas têm opiniões diferentes. Eu também acho que as três são famílias iguais, assim, só por causa que são de forma diferente, mas todas são família. Minha prima, Cadson, ela é casada com uma mulher, entendeu? E ela tem uma filha, e nem por isso elas deixaram de ser família. E é o maior amor, elas três. Então, Paula, mas aí por que que a família mais votada é uma família padrão, uma família de um pai, uma mãe, todos brancos e 2 filhos? Vocês estão ouvindo? Porque, infelizmente, ainda temos gente racista. Eu acho que a questão não é nem tanto racismo, entendeu? Aqui, eu acho que a questão maior é a falta de representatividade que a gente tem. Porque se E de você chega e respeito pergunta para também. uma pessoa, não, se você chega e pergunta para uma pessoa, qualquer pessoa na rua, você chega e pergunta assim, qual é o modelo de família que vem na sua cabeça? Jamais vai dizer que é 2 mães, 2 pais, entendeu? Sempre vai ser um pai, uma mãe, 2 filhos, 3 filhos. Ah, Mais gente, alguém, gente? quem é lésbica vai dizer que vai querer uma família com mulher e uma criança, ou duas, três, assim vai um conceito seu. E tem muitas mães que se casam com mulher ou com homem, que se separam e como tem essa primeira imagem aí. Ficam solteiras ou solteiros, entendeu? E a família, como a gente se vê ou vê nossa família, que tem muitos aqui não tem família, não formaram família Ah, ainda. pois então você chegue bem aleatoriamente assim para qualquer pessoa da sua família e pergunte qual o padrão de família que vem na sua cabeça, para você ver qual vai ser a resposta. Jamais vai ser assim. Não, é um casal ou uma pessoa sozinha que ame outra pessoa. Porque família não é só pai, mãe, irmão, isso, aquilo, outro, não. Família pode ser eu, um amigo, entendeu? Pode ser eu e o meu animal de estimação. Mais alguém? Mais algum comentário? Estou gostando. Não? Acho que eu já falei demais. Não, tranquilo. A aula é diálogo. Gente, É, eu como coloquei. Eu nem sabia que era a sua aula, Cássio. Quando eu entrei, meu Deus, é de Cássio. E foi? Mas Porque você eu tinha colocou. visto, só que eu não lembrava. Aham. Mas chegou lá, né? Às vezes a gente. São tantos professores e tantas disciplinas que vai passando, a gente nem se liga de quem é quem, né? O cara crachá. Gente, esse exercício, né, é um exercício de reflexão. Não existe dentro dessas três imagens a representação, essa é de uma família e essa não é. Todas são. Então, sua resposta não está certa ou errada. É só para confirmar algo que a Ariel já falou aí, em relação a uma sociedade, né, pautada nessa heteronormatividade, de ser, né, da maioria das pessoas serem hétero, que já é uma consequência como uma família, que inclusive essa família é chamada de família, a que ganhou aí, a 18, tradicional, e aí, né, tem outros arranjos familiares, gente, que são famílias. Eu acho que a Elisângela falou, né, o que vai construir, o que vai consolidar, o que vai pautar uma família é o amor, é o respeito, é a convivência entre si. Então, não tem, né, apesar de estar aí a representatividade, é a representatividade social, quer queira, quer não, né, a sociedade ainda está a passos muito lentos para essa compreensão desses novos arranjos familiares. Inclusive, existem preconceitos, né, elevadíssimos em relação a isso, preconceito, discriminação, né, em relação a essas novas formas de mulher, de famílias. Né? Viu, professor? Como é? Eu tô dizendo, outro dia uma pessoa chegou e falou assim pra mim: Nossa, Ruth, mas você quer ter filhos? Como é que é isso? Você vai ter que ficar com um homem? Eu disse: Não. Pra mim, ter filhos, não necessariamente eu preciso me casar com um homem, namorar com um homem, nem nada disso. As pessoas ainda estão muito presas nesse padrão de família, que é um homem e filhos. É, mulher, você tá assim, falando sobre isso por conta que você é
Isso não é questão que a gente tem preconceito, não, entendeu? Eu também já namorei com mulher, só que não foi do... Mulher, eu não tô falando em preconceito, não. Eu tô falando na sociedade como um todo. Não, Agora, e se você tá se tocando por questão de preconceito, aí eu já não posso fazer nada. Eu tô falando aqui de um assunto totalmente diferente. Não tô falando de preconceito. Calma, meu povo. Você no começo falou dizendo, essas pessoas que votaram na segunda imagem é porque são lésbicas ou são do tipo assim, entendeu? Foi isso que você falou no Eu começo. tô nessa segunda imagem é porque não tá preso nesse conceito de família tradicional, entendeu? E necessariamente não precisa ser lésbica, né? Tem pessoas héteros também que já têm esse amadurecimento. Exatamente. Mas boa parte tipo assim, Agora dá para sim, ver né? claramente a diferença disso. 18 votos para 3 votos. Uhum. E aí minha reflexão inicial seria essa, né? Principalmente para a gente visualizar o quanto a sociedade ela ainda precisa avançar em relação ao conceito de família enquanto instituição social. A gente precisa... Cadê a... Vocês estão vendo aí na tela ainda? Tá assim, ainda tá passando aqui na tela. Pronto, então eu vou deixar assim do jeito que está. E aí, eu já já suspeitava que a votação deveria confirmar o que a sociedade, de maneira geral, assim como a gente faz pesquisa, né, iria escolher essa família aí tradicional, da mãe, do pai e do filho. Aí eu coloquei uma família de uma mãe solo, né, somente a mãe, que tem muito hoje, né, também, e coloquei também uma relação homoafetiva, né, de duas mulheres e um filho. Então, tem aí só 3, mas tem diversos outros. Em sala de aula, né, quando a gente faz essa discussão, eu pego lá no quadro e aí peço para cada um ir fazendo arranjos familiares. Como é que as pessoas podem se organizar de maneiras diferentes em relação aos arranjos familiares? E aí, gente, não precisa, não se preocupe, que não tem como a gente saber quem foi que votou em quem. Aí, mas, assim, não dá para a gente rotular, não, se você votou nessa família é porque você tem, é porque você, a sua, né, orientação sexual, né, é tal. Não, às vezes nem é, mas a gente apoia uma causa e acaba, né, também apoiando, e nem só por isso. Mas, enfim, né, o resultado da enquete mostra que a gente vive com a sociedade ainda, né, que precisa melhorar para entender o que é família. Obedecendo princípios religiosos, né, a maioria das religiões ainda não aceitam famílias diferentes dessa família tradicional, né? E aí é uma outra discussão, né, que a gente faz também, pode fazer em outro momento, mas que confirma essa questão. Crislane, sua internet caiu, mas voltou, deu tudo certo agora? Ai, Zarina. Cadê? Sim, deixa eu fechar aqui. Então, obrigado aí pela participação. Vocês, mais algum comentário em relação à votação, gente? É massa o debate, é massa o diálogo. Eu prefiro ficar calada porque essa semana eu já me envolvi em treta demais. Essas discussões são sempre, às vezes, dá um. Então, vamos lá para a gente encerrar aqui. Está aparecendo aí? Primeira instituição Tá social. sim. Tá sim. Pronto. E aí, só para exemplificar, a gente vai passando aqui por alguns modelos de famílias, a depender da cultura. A cultura tem influência enorme, os costumes da cultura, no que a gente, né, entende por família. Aí tem uma família monogâmica, né, que é essa que vocês mais votaram, que é a que está ainda em um número maior. Mas tem outras famílias também, culturas diferentes. Por exemplo, né, a poligâmica, que tem um homem com mais de uma mulher, isso não é permitido aqui, legalmente falando. Existem casos isolados, claro. Né, o brasileiro é negócio doido. Mas, assim, legalmente falando, não é permitido você casar com mais de uma pessoa, né, o homem casar com mais de uma pessoa, assim como também a poliandria, que é uma mulher com mais de um homem. Né? Essas duas, nenhuma das duas são
permitidos aqui a nível legal no Brasil. Não, mas eu já vi um vídeo de um velho que tem várias mulheres, eu vi uma mulher que tem 2 homens. Tem, gente, tem, claro que tem. Mas tem as discussões, né? Na pós-graduação tem um menino que pesquisa a questão do poliamor, né? Que vai muito nessa direção. Então, hoje é muito avançado as discussões dentro das ciências sociais e dentro da sociedade. Não é só ciência, é vida. Né? A sociedade é real. É o que acontece real mesmo no nosso cotidiano. E aí, esses arranjos familiares, como eu havia falado para vocês, né? Se nós estivéssemos na aula presencial, eu tentei alguma dinâmica que conseguisse fazer isso assim de forma... Mas não achei nenhuma ferramenta que a gente pudesse juntar imagens, juntar desenhos. Aí eu acabei já apresentando para vocês. E aí vocês conseguem... Já passou já para arranjos familiares? Não, ainda está em família monogâmica. Oxe, não sei por que não está passando. Agora está em arranjo familiares. Pronto, aí esse exercício que eu faço na sala de aula, mas que aqui aí tem, gente, vários arranjos familiares. Né? Tem esse primeiro, que é uma mulher, mas tem, né, uma mulher, a questão dos pets, dos animais, tem entrada aí, ocupado, né, aquele lugar que seria do filho da filha, os pets estão ocupando, já, né, tem toda uma discussão, né, para colocar os cachorros, os gatos, os animais em geral, como, né, porque aí quando a gente pensa em família como amor, né, e os animais eles recebem, como eles nos dão amor de uma forma muito sincera, sem falsidade, né, muito massa essa forma de amar dos animais, né. Não sei nem se cabe à psicologia dos animal, assim. Mas já tem, com certeza já deve ter pesquisa, eu já vi alguém comentando em alguns debates em relação a isso. Tem um nomezinho que eu não estou lembrando agora, do estudo específico dessa relação, né, do ser humano com o animal. E aí tem vários tipos de família, né? Tem mulher com mulher, tem 2 mulheres com 2 filhas, com menino com cachorro, tem 2 homens, né, com filho, tem 2 homens sem filho, tem só o pai criando o filho, tem só a mulher na condição de mãe, de avó, de tia, criando, né, uma neta, criando um primo, criando um filho, enfim. Né? É uma infinidade de arranjos familiares que estão se constituindo, que não é de agora, já é um processo que já faz um tempo, mas que a gente tem que, independente, né, se não for nossa família, se for da família alheia, é respeitar. Né? Não concordo, Cássio, não concordo que existe a família, não concordo com você dizer que um homem casado com outro homem é uma família. Tudo bem. A opção é sua, talvez um dia você amadureça, ou você queira seguir nessa bolha, né, mas mesmo você não aceitando, é importantíssimo, o respeito. Né, respeitar aquelas pessoas que têm aquela determinada organização familiar, porque afinal, né, o que elas fazem ou deixam de fazer com a vida delas não afeta em nenhum momento a sua. Então, nesse processo de respeito é muito importante também a autocrítica e a autocrítica de ver, né, suas ações em relação às outras pessoas. E aí, já para finalizar, né, algumas famílias têm na relação do parentesco, que ainda é forte, né, às vezes, não necessariamente, como eu acho que foi a Gabi que falou, tem famílias também, às vezes, de amigos, né, que pessoas que saem de casa, vão morar com amigos, e acabam formando um núcleo ali familiar de amigos, né, às vezes até não fica tão junto daquela família biologicamente falando. Né? E aí vai constituindo... a gente costuma até dizer que tem a família AD, né? Os professores, os alunos, todo mundo que faz a comunidade da Escola Estadual Professor Antônio Dantas, é a família AD. Então, o conceito de família é bastante amplo. Né? E aí, trazendo mais para essa questão menor, né? Nós temos as relações de parentesco, tem famílias matrilinear e patrilinear. Né? Quando a mulher ela é a principal referência, vocês percebem em algumas famílias, de repente a mulher divorciada fica com os filhos, ou de repente constitui uma família e segue uma vida como mãe solo. Então, ela é a referência principal da família. E tem a família, né, muito influenciada aí pela figura do homem, dentro de uma estrutura do patriarcado, né, que envolve essa figura do homem sempre no centro, né, das relações sociais. Tem a família também patrilinear, que é a figura do pai, a figura do homem, é a principal referência
da família. Então, é isso. Dúvidas em relação ao que nós discutimos até agora? Dúvidas? Sugestões? Pronto. Na ausência de dúvidas e sugestões, eu gostaria que vocês... Travou, não foi a câmera? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá sim, só não tá dando pra ver. Pronto. Ah, tá sem a... Eu não sei... Fica... É o notebook, e como é o notebook, esse movimento de abrir e fechar, eu acho que tá atorando o fiozinho, um negócio assim que às vezes a câmera não quer conectar. De jeito nenhum. Ah, gente, vou encerrar sem câmera mesmo. Sim, gente, aí para encerrar, eu queria, para a gente fazer a lista de presença, por gentileza, vocês coloquem o nome aí do lado, aí no chat, coloque nome e turma, por favor, que aí depois eu irei fazer o registro dessa presença. Dúvidas? Aí quem já for colocando o nome aí, já pode, daqui a pouco. Você coloca o nome e sai, quando eu disser. Sugestões, gente? Na ausência de dúvidas e sugestões, gente, eu gostaria de agradecer. Espero que tenha contribuído de alguma forma, né, com alguma reflexão na vida de vocês. E é isso. Muita positividade, cuide de vocês, cuide de quem está próximo de vocês. E até a nossa próxima oportunidade. Podem colocar aí o nome e ir saindo. Eu ficarei aqui até que todos saiam para ficar gravado aqui a lista de presença. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, boa Tchau, tarde. Catson. Boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde, Elisângela. Tudo bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Paula. Boa tarde. Coloque seu nome aí, Matheus. Ah, é para colocar o nome nos comentários, é? Coloca o nome para fazer Eu vi agora. Tchau. Minha prima dando tchau Eu melhor. estava arrumando a casa e não estava assistindo a aula, não era, Paula? Que menina, eu não tô nem em casa, pra você ver. Tchau. Matheus, tá aí, meu querido? Você? Ah. Pronto. Acho que ele tá digitando. Não sei. Anderson. Presente. Já colocou seu nome aí? Coloque seu nome e saia. Coloquei no comentário aí. Pronto, aí no chat mesmo. Coloque seu nome e turma aí. Saia O da melhor sala. é Anderson. Pode sair, né, já? Tchau, Já. Letícia. Quem Pronto. botou o nome, sinta-se à vontade em sair, tá, gente? Ok. Tchau, Catson. Tchau, Letícia. Sempre uma satisfação reencontrá-la, mesmo que pelas telas. É sim, é Sua filha sim. está bem? Tá aqui brincando, bagunçando. Tá bom. Tchau, gente. Tchau. Anderson. Ele colocou o nome dele já. Vamos ver, Anderson.